Houve um tempo em que o Brasil era só uma paisagem exuberante. O país lindo, de dimensões continentais, com potencial agrícola global, natureza generosa e a riqueza cultural de seu povo foram as marcas do Brasil mundo afora. Mas a dura realidade de um Brasil desigual era a porção que caberia a seus filhos, a milhares deles, que aos poucos se tornaram milhões e cada vez mais invisíveis, ocultando também uma vergonha, a fome. Porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, né? Ele oculta os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara, mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque é milfano do país. Por muito tempo e por ironia da realidade, o grande produtor e exportador de alimentos conviveu com uma das piores mazelas da humanidade, a fome entre a sua população. Uma prova de que ela não é o resultado da escassez de comida, mas do desrespeito a direitos fundamentais. A fome não é um fenômeno natural. Quando eu era estudante de sociologia, a Geografia da Fome era um livro obrigatório, né? E mais do que o livro, a temática que ele levantava, né? Eu acho que ele foi que disse: existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. Nós não tínhamos dinheiro nem para comprar o leite para criança, né? E eu não dava leite porque, né, a alimentação era muito ruim. A gente passava muita falta. A gente tinha o arroz, não tinha o feijão, né? Carne, a gente não comia. Verdura também não. Você levanta cedo e não sabe o que fazer. Sabe? Você está roncando de fome. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu ia pro lixo buscar coisa para comida. Era do lixo, mas limpava, lavava e comia. A infância lá foi muito triste, né? Muita fome, muita pobreza mesmo. A gente, uma família de 7 irmãos, e a gente não tinha dia que se tinha janta não tinha um almoço, né? E era assim. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. E eu já passei. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3.400.000 brasileiros que ainda sofrem com a fome. Não existe milagre nesse processo. A saída do Brasil do mapa da fome foi um processo que teve um comprometimento político muito grande e uma participação popular muito integrada às políticas públicas do nosso país. Experiências em relação a ações do Estado brasileiro, desde o século XIX elas existem, ou pelo menos tentativas, e principalmente no século XX. Eu acho que a grande diferença em relação ao que aconteceu nos últimos 10, 15 anos para o que aconteceu antes, eu acho que é a dimensão, é a perspectiva da universalização. A fome aparece onde não há renda, onde não há terra, na falta d'água e na ausência de apoio para a produção de alimentos. Ela não é o resultado de um único fator, assim como a solução não vem de uma só iniciativa. A fome que perdura se aprofunda e logo se torna um mal social. O Brasil dos últimos anos decidiu chamar a fome pelo nome e enfrentá-la. Aprendeu com as diferentes realidades do país, criou programas, colocou a fome no orçamento, trouxe respostas concretas para quem precisava pôr comida no prato. O Fome Zero é um conjunto, ele chegou a ter 60 diferentes programas, né?
esses programas eram coisas que já eram feitas. Ele botou tudo junto, de uma maneira coordenada. Então, nós não inventamos a roda, não reinventamos a roda. Nós aprendemos nas caravanas da cidadania o que era feito nas diferentes regiões do país e copiamos o que deu certo. O Bolsa Família, como um programa que oferece uma garantia de um recurso mínimo que as pessoas vão ter todo mês, né? Eu já passei sede e fome, de verdade. E muita. Hoje não. Porque mesmo se hoje eu não tenho dinheiro para comer, para comprar comida, mas eu sei que final do mês eu vou ter. Eu compro no supermercado, compro fiado. E quando eu recebo dinheiro do Bolsa Família, eu pago. Você dá dinheiro na mão de uma mãe que tem 5 filhos passando fome, ela vai no supermercado comprar alimento para essas crianças. Esse alimento que ela compra gera renda para o agricultor que produziu esses alimentos, sem o qual ele não venderia. Esse circuito da produção e consumo é azeitado pelo dinheiro. Então, a transferência de renda é como se fosse um adiantamento, um crédito consumo. Porque chegava mês de janeiro, a gente não tinha, não vou dizer R$1, 1 centavo para comprar os materiais das crianças, né? Uniforme. Aí com o Bolsa Família, eu podia comprar os materiais de escola deles, uniforme, roupa e até mesmo alimento. Quando a nossa renda, né, começou a melhorar, aí eu devolvi o cartão para que outras famílias pudessem receber. Porque da mesma forma que me ajudou meus filhos, que eu nunca imaginava que um dia, né, eu pudesse ter um filho universitário. O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa de muito sucesso no Brasil. Ele consegue dinamizar os pequenos agricultores familiares, fazendo com que eles produzam os alimentos e esses alimentos serão consumidos pela população e adquiridos pelos programas públicos de fornecimento de alimentos. Bom dia, meninas. Bom dia. Trouxe aí os alimentinhos aí pra piazada. Aham. Aí trouxe uma alface, um tempero, couve, cenoura, beterraba, aipim e batata doce. É importante que todos saibam que pelo menos 70% de tudo que é consumido internamente no Brasil vem do pequeno agricultor familiar. O grande agricultor, o agribusiness no Brasil, ele produz mais para exportação. Quem realmente alimenta as famílias no nosso país é o pequeno agricultor familiar. A gente produz na propriedade, que eu sou um assentado pela reforma agrária, né? Então, e a gente produz orgânico, aí faz parte de uma organização onde temos certificação de produtos orgânicos, e aí a gente entra, que sai licitações e coisa e tal, a gente entra na licitação, e aí começa, que hoje são 16 escolas aqui no município, e eu consigo entregar para 5 escolas. Tem outros companheiros em outras escolas, então a gente produz assim, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa que hoje serve de exemplo para as Nações Unidas, outros países do mundo interessados em conhecer a experiência brasileira. Por quê? Porque ele atende 43 milhões de pessoas, de estudantes em todo o nosso país, matriculados em escolas públicas, e o mais importante, pelo menos 30% dos recursos que são utilizados na alimentação escolar têm que ser comprados diretamente do pequeno agricultor familiar. Isso é muito importante porque dinamiza a economia local, mantém o agricultor produzindo e diminui o êxodo rural. Aqueles agricultores que antigamente produziam e não tinham para quem vender, hoje eles se beneficiam muito do programa de alimentação escolar. E o mais importante, eles produzem alimentos que vão ser consumidos pelos seus próprios filhos nas escolas rurais do nosso país.
Então, a política pública ela tem uma preocupação com a segurança alimentar dos alunos. Então, a demanda desse produto é feita pela nutricionista. Isso é fundamental. Agora, aí depois, o segundo passo é buscar cooperativas que têm um ganho social maior. Nós fomos um assentamento pioneiro na questão da produção de arroz orgânico. Junto com isso, surgiu o Grupo Gestor do Arroz. Conta com aproximadamente 420 famílias, produz mais ou menos 400 mil sacos de arroz orgânico em todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente vende, além de um monte de escola no Rio Grande do Sul, a gente vende em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, uma grande quantia. Quando a gente viu o arroz orgânico chegando, assim, a gente soltou fogos, né? Porque é um cuidado com a criança. Então, quando você vê uma criança podendo comer todo dia na escola, carne, verduras, né? Frutas, isso tudo é uma diversidade, é um privilégio que muitas crianças não teriam se não fosse no ambiente da nossa escola. Através do Pronaf, que é um recurso do Banco do Brasil, do governo federal, que vem a beneficiar a agricultura. Com aquele programa e a nossa cooperativa unida, nós conseguimos comprar, por exemplo, uma colheitadeira que ajuda nós a colher melhor a nossa safra, né? Todo mundo que mexe com a agricultura sabe que a agricultura precisa de crédito. E em todo mundo, vamos ser claros aqui entre nós, crédito subsidiado. A água fazia parte dos elementos da produção, né, de estímulo da produção. Uma água de qualidade para poder beber, mas também para poder usar no consumo. O programa 1 milhão de cisternas, que foi feito com a participação da sociedade civil na região do semiárido nordestino, né, para assegurar que esse sujeito tivesse condições de sobreviver durante o período de seca. Porque no sertão chove, só que chove concentrado em poucos meses, né? E depois passa o resto do ano sem chover. Então chove 1, 2 meses, depois passa 10, 11 meses sem chover. Ter capacidade de armazenar essa chuva que caía através da cisterna foi a grande vitória que nós conseguimos dar água ao sertanejo. A vida sem água é uma coisa muito difícil. A gente não tem como produzir nada sem água, né? A água é vida. A gente, sem a cisterna, nem a cisterna, um sítio desse, sem uma cisterna, sem uma fonte d'água, a gente não vai ter como produzir só na época da chuva. Só feijão e milho na época da chuva. Essa combinação dessas duas águas, uma para beber e outra para produzir, é fantástico. Ela pode realmente melhorar não só a qualidade de vida, mas melhorar do ponto de vista econômico, né, social, de inclusão, segurança alimentar de um conjunto grande de pessoas. A gente começou a plantar verduras, hortaliças, que está lá fortalecendo a alimentação dos nossos filhos, né? Não temos os retirantes mais, não temos os flagelados da seca, aquelas multidões nas ruas, nas estradas das cidades, saindo das suas comunidades, clamando por um prato de comida. A água na cisterna hoje é a resposta à sede de antes. A permanência das famílias no campo hoje contrasta com a dura realidade dos retirantes que, no passado, fugiam da seca. Todo ano planto consociado, milho e feijão.
A minha semente é uma semente que vem desde do meu pai, do meu avô. Eu venho plantando e guardando todos os anos essa semente, porque é uma semente que ela é adaptada aqui na região. Com pouca chuva, mas mesmo assim, todo ano eu faço uma colheita boa. A semente crioula é importante porque ela carrega, junto com o seu aspecto produtivo, a cultura da agricultura. Isso vem de anos e anos e garante a autonomia dele. Hoje, essas sementes comerciais, os híbridos, os transgênicos, você fica dependendo dele, de ir ao mercado comprar. Então o agricultor não tem, como o São Paulo fala, choveu, eu tenho minha semente lá, vou plantar. E de repente não chove mais, ele perdeu aquele plantio, então ele tem que plantar de novo na próxima chuva. Isso é recorrente aqui. Então por isso que o agricultor tem que ter seu estoque. Agora nós estamos também se apropriando dessa outra invenção do nordestino, que é um banco de sementes, que é uma coisa também modesta, singela, fácil de fazer, que se a gente fosse dar um nome chique, chamaríamos de banco de germoplasma, que são as sementes crioulas, as sementes resistentes à seca, resistentes ao clima, que sabem, né, conhecem o clima e o solo e que, portanto, são as melhores sementes para a gente poder produzir alimento no Nordeste. Aqui, no caso, esse feijão preto, beirabinha, isso é um amor, isso é antigo. Isso plantavam meus avós, plantavam meus pais, hoje planta nós. Aqui temos o feijão faveta, né? O feijão faveta de cacho. A gente temos o milho jabadão, mas isso é um milho de verdadeiro, é um milho de confiança, é um milho que faz segurança alimentar e faz segurança para o nosso plantio. O mais importante para que essas conquistas se tornem perenes, que elas continuem, é a mobilização popular. A mobilização popular é extremamente importante. E no Brasil, muitas dessas políticas se tornaram leis. Hoje existe uma legislação que promove esses programas sociais. Desde 2003, o Bolsa Família vem crescendo e hoje chega para 50 milhões de pessoas pobres no Brasil. Mais de 4 milhões de famílias agricultoras contam com o apoio de políticas públicas robustas e direcionadas desde 2003. Nos últimos anos, o Brasil recebeu mais de 400 missões internacionais para conhecer seus programas de combate à fome e à pobreza. Hoje, a lógica e a inspiração do Bolsa Família está presente em pelo menos 40 países ao redor do mundo. O combate à fome ou a promoção da segurança alimentar que nós falamos hoje é política de Estado e tem que ser. Se nós temos pessoas passando fome no mundo e no Brasil, essas pessoas não podem prover sozinhos essa alimentação, essas pessoas precisam ser protegidas pelo Estado. Para que esses pontos não terminem em governo nenhum e que seja ampliado para que a sociedade nossa, daqui para frente, vai ter um pouquinho mais de dignidade, pelo menos na alimentação e saúde. A gente sofreu tanto que quando a gente vê uma oportunidade, a gente agarra com unhas e dentes, né? Para que isso não escape das nossas mãos.